Nós idealizamos os encontros de alma, que são realizados a cada 60 dias. É um grupo de apoio ao luto. Nós criamos esse grupo há 4 anos, com o objetivo de tranquilizar, de acalmar, de dar um aconchego para as pessoas que estão passando pelo luto. Então nós realizamos aqui palestras com psicólogos, psiquiatras e religiosos a cada 60 dias, com temas variados, todos focando o luto e a superação desse momento, o acolhimento desse momento, enfim, nós queremos acolher, dar amor, dar carinho para quem está passando pelo luto. E aí, paralelo a isso, criamos um outro braço que são os encontros espíritas, que são palestras espíritas voltadas para o tema luto, que também tem esse objetivo de acolher as famílias, as pessoas que passam por esse momento tão doloroso que é o luto. O Cemitério Jardim da Paz é o apoiador, ele cede todo esse espaço, toda a estrutura. Então nós divulgamos pela página do Cemitério Jardim da Paz, eu também divulgo no Facebook e as mídias espontâneas também ocorrem, não sempre, mas elas ocorrem. Veículos impressos, às vezes uma TV, rádio, a gente tem um apoio bastante intenso. E é por aí, tem o boca a boca. Quando você vem numa palestra, você já sai com o convite da outra. A minha intenção é que a pessoa já reserve aquela data e se ela sabe de alguém que está passando por um momento tão doloroso como é a perda de um ente querido, essa separação física que a gente tem, né? Ela já leve um convite para vir assistir às nossas palestras. Setembro Amarelo. Iniciado no Brasil pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, e pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo realizou-se as suas primeiras atividades em 2014. O CVV ele já existe desde 1962, mas o Setembro Amarelo é de 2014 para cá. Em 2015, nós tivemos a maior exposição nas ações nas regiões, em todas as regiões do país, que é essas que nós estamos vendo aí, toda essa manifestação, prédios iluminados, bexigas amarelas em algumas lojas, nas escolas, as crianças que desfilaram 7 de setembro, todas de amarelo. Então, a gente já percebe uma mobilização nacional em torno do Setembro Amarelo. Mundialmente, a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação vinculado sempre no dia 10 de setembro, no qual se comemora o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. O CVV, Centro de Valorização da Vida, que instituiu o Setembro Amarelo, é uma instituição sem fins lucrativos. E, gratuitamente, ele trabalha na prevenção do suicídio em todo o território nacional e alguns países. E vocês vão perceber uma coincidência muito interessante. Todos os telefones da CVV têm o final 4111, mesmo os celulares. Né? Várias regiões do país, eles têm o mesmo final do telefone. Eles conseguem essa linha justamente para se tornar fácil numa hora de emergência. Então, devendo ter o DDD da cidade, o prefixo do número da cidade sempre vai terminar 4111. Membro fundador da Friends Worldwide, o ativo da Associação Internacional da Prevenção do Suicídio, e a ABESP, Associação Brasileira de Estudos de Prevenção do Suicídio, institui em 2016 o primeiro Congresso Nacional sobre a Prevenção do Suicídio. Alguns lugares que foram iluminados desde 2014. Cristo Redentor, Rio de Janeiro. Congresso Nacional e Ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília. Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A Catedral e Paço Municipal de Fortaleza. Ponte Anita Garibaldi, em Laguna, Santa Catarina. Palácio das Princesas, no Recife. E também foram feitas em todo o território nacional manifestações, caminhadas, passeios ciclísticos, motoatas, abordagem em locais públicos, associações que promoveram palestras sobre o assunto.
Aqui para nós, na nossa região em Rio Preto, de janeiro até agora, 437 pessoas tentaram o suicídio. 315 mulheres, 122 homens. Nós não temos os dados de quantos conseguiram o intento, mas nós temos os dados de quem tentou. 437 pessoas é um número muito grande para que a gente passe despercebido e que a gente não possa fazer nada. Então vem a grande pergunta: desses 437, quantos que a gente poderia ter evitado? Quantos desses são nossos vizinhos? Quantos desses são os nossos amigos? Quantos desses estão tão próximos de nós que nós não percebemos que eles tinham sinais, que ele tinha uma depressão, que ele tinha alguma coisa que assinalasse que essa pessoa poderia tirar a própria vida? Não é assim? Então, todos nos sentimos responsáveis. Hoje nós trouxemos o lacinho amarelo, do qual foi feito 600 lacinhos. Nós temos só aquela quantidade ali, foi entregue quase todos, para que a pessoa, quando colocar esse laço no peito, saber que ele é um preventor do suicídio. Que alguém que ouviu essa palestra, que alguém que ouviu a gravação da TV hoje, que alguém está ouvindo nós através da DDE, possa se conscientizar de que tem alguém do nosso lado passando grandes dificuldades emocionais, materiais e aflitivas. Pulando para o mais interessante, que é o caso da doutrina espírita, vamos falar um pouco das religiões. Todas as religiões, elas são contra o suicídio. Todas. Aí podem me perguntar, e o homem-bomba? E o Islã aceita? Não. O Islã também não aceita o suicídio. O que acontece com esses homens-bomba, essas pessoas que disponibilizam a vida em nome de uma causa, não é reconhecido pelo Islã. Tá? São segmentos à parte, que adoeceram, vamos dizer assim, que partiram para o lado do suicídio por uma causa que realmente não é coerente. No caso do shintoísmo, no Japão, só é permitido e aceito o suicídio em caso de vergonha nacional, em questão da honra, então é permitido. Do contrário, é um povo absolutamente contra. E o outro caso, que é o hinduísmo, que eles aceitam o suicídio, até promovem o suicídio, quando há uma necessidade do povo estar passando por uma tentativa de melhora de um povo, o guru, ele é autorizado a praticar o suicídio em nome da população. Então a gente pode perceber que os três casos é absurdo, que os três casos nem deveriam existir. Né? Continuando nessa linha, a gente pode citar que durante longos anos, ou longos séculos, dos quais também estivemos envolvidos, porque se nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação, nós temos vidas passadas. Então nós vivemos em outras épocas, em outras vidas, em outras religiões, acreditamos em outros preceitos. Mas as igrejas, as seitas, eles não aceitavam que a pessoa que tirasse a vida pelas próprias mãos fossem socorridas, que rezassem missa, que até muitas vezes a família era banida, porque eles não aceitavam, porque era uma agressão muito grande a Deus, que deu a vida e poderia tirar. Então as igrejas faziam esse papel. Mas a gente vai percebendo que conforme a população vai evoluindo, essas crenças vão deixando de existir. Porque a gente vê que é ilógico, não é possível que alguém não mereça uma prece porque tirou a vida pelas próprias mãos. Todos evoluímos hoje. E sabemos que a questão do suicídio não é mais uma questão religiosa, e sim uma questão de utilidade pública e de solidariedade. Mas por que é tão difícil ouvirmos nos centros espíritas uma palestra sobre esse tema? Já que está inserido na nossa vida cotidiana, assim como todos os outros assuntos. Então a gente vai num centro, o palestrante fala de caridade,
fala de amor ao próximo, fala da autoajuda, fala de todos os temas, menos do suicídio. Mas me diz uma coisa, nós evoluímos, se as religiões pararam de deixar de socorrer um suicida com uma prece, por que nós não começamos a falar do assunto? Por que temos tanto medo? Por que tanta dificuldade? Porque a gente vai encontrar aqui no salão alguém que perdeu, se separou de um ente querido através da ação da razão, do suicídio? Espera um pouquinho. Então, nós não podemos falar nunca sobre suicídio, não é assim? Mas nós temos casos hoje aqui, não é, Beatriz? Nós temos seu caso, ela autorizou a gente falar sobre esse caso, que é importantíssimo para que nós espíritas ouvimos falar sobre isso. Há 70 anos foi lançado um livro chamado Memórias de um Suicídio. Esse livro está lançado exatamente há 63 anos, dos quais 8 ficou guardado numa gaveta e 20 foram escritos. Então, na realidade, o livro tem 97 anos, não, 90 anos. Não é assim? Poxa, um livro de 90 anos, se a doutrina espírita tem 160 anos, quem leu esse livro há 60 anos atrás? Que ideia fazia do suicídio? Com que cabeça? Vamos imaginar uma pessoa com 70 anos, 60 anos atrás, lendo o livro Memórias do Suicídio. O que é que ela grava? A parte trágica. Por que grava a parte trágica? Ou melhor dizendo, se lesse com 60 anos, com 50, com 40, com 20, nossa mente arquivaria somente a parte pesada do livro. Por quê? Fácil. É uma coisa que os espíritas falam em todas as palestras. Estamos no mundo de expiação e de prova. Estamos no mundo onde o mal sobrepuja o bem. Estamos no mundo onde a nossa mente, ainda atrasada, foca na tragédia. Quantos tiveram com a televisão ligada quase que o tempo todo para saber do furacão, para saber do desastre no México pelo terremoto ou alguma outra tragédia que estivesse acontecendo? Talvez a do Rio de Janeiro, com a violência que está acontecendo. Então a gente costuma focar naquilo que é mais triste, naquilo que a gente faz com que a gente se apiede, naquilo que a gente fica assim, sabe, martirizando em cima daquilo. Tá? Mas eu volto a dizer, já evoluímos, não evoluímos? Então, se a gente está partindo para um mundo de regeneração, nossa mente também está se reciclando. Nossa mente também está sentindo que nós precisamos de mudança. Então, nós não podemos ver o belo, não é assim? Então, a gente já pode ver que as coisas são belas, que nem sempre você liga a televisão e as coisas são absolutamente tristes. No livro Memórias de um Suicida, o Camilo descreve a forma que ele desencarnou, sangue jorrando, os bichos comendo, aquele todo dia a mesma coisa, o tal vale dos suicidas, aquela coisa maçante, cheio de lama, cheio de dor. Nossa, isso é horrível mesmo. Então, para quem leu isso, vai guardar isso na mente. Não te recomendo o livro, porque o livro é muito ruim. O livro faz a gente se sentir mal. Mas vou ler um trecho para vocês de uma coisa assim muito interessante. Quando eu fui dar uma pesquisada no livro, pensando que esse livro realmente tivesse muita coisa triste, eu falei assim, poxa, eu li esse livro, para falar a verdade para vocês, eu li esse livro há 35 anos atrás. Eu falei sexta-feira no centro, eu contei uma história da qual eu vivi e eu precisei ler esse livro. Eu precisei saber o que é que acontece com o suicida depois que ele tira a própria vida, que ele parte para o mundo espiritual. O que acontece? Eu tive a grande necessidade de ter, porque uma amiga minha e seu namorado se suicidaram do lado da minha casa, perto. A gente estava todos se arrumando para ir para um baile, estavam todos brincando, todos se divertindo, fomos todos os irmãos dela, os meus irmãos, todos os namorados, fomos todos para palestra num baile, isso dia 5 de setembro de 1976. Eu tinha apenas 19 anos. Então a gente estava brincando, eu cheguei do trabalho,
Ainda mostrei 2 disquinhos que eu passei na Destolar, na antiga Destolar, e comprei. Aí ela falou, deixa eu ouvir primeiro. Eu passei pelo muro, porque a nossa casa tinha uma divisão baixa, o muro era baixo, não é igual hoje, com 5 metros de altura, ele só tinha no máximo 1 metro. Aí eu fui lá, dei os dias, estava todo mundo fazendo a unha, arrumando o cabelo, brincando, se divertindo. E de repente nós estávamos no baile e anuncia para a família dela ir embora. Meu irmão trabalhava, quando ele tinha 14 anos, trabalhava com o irmão mais velho dela. E simplesmente era amigo do namorado dela. Simplesmente anunciaram, ainda falei que hoje meu atual marido, nós vamos ficar mais um pouco, o Murilo, meu irmão, vai com eles e vê o que está acontecendo. 15 para 7 da manhã, minha mãe me chama e fala, Marilene, a Maria Júlia se matou. Hã? Não, mãe, você quer que eu levante cedo num domingo? Ah, não é possível. Ficou essa... Não, é verdade. E realmente tinha sido verdade. Eu falei sexta-feira e repito agora. 41 anos depois, eu nunca esqueci o rosto, a brincadeira, o momento, a música, como foi, o que aconteceu. Nunca consegui esquecer. Então a gente pode fazer uma ideia de um parente, de uma mãe, de um pai, de um irmão que tem esse caso na família. O que é que sente? Se nós que não tínhamos responsabilidade nem laços afetivos ou laços familiares, foi muito difícil enfrentar. Então eu precisei ler esse livro. E aí até comentei com o Fernando. O que esse livro marcou em mim? Eu sempre achei, por muitos anos, que o Vale dos Suicidas era o único que existia e que a Legião de Maria, que faz o socorro aos suicidas, era a única legião que existia. Na minha cabeça, na minha concepção, não tinha outro lugar. Todos os suicidas, seja de que lugar fosse, seja de que cidade fosse, ele deveria ir para o Vale dos Suicidas. E quem socorreria quando fosse o tempo, que também eu não consegui fixar, seria a Legião de Maria. Olha que coisa interessante. Um livro é dessa grossura. Por que minha mente fica só aquilo? Não é assim? Aí eu peguei, abri a internet, achei o livro, falei assim, eu quero dar uma passada rápida. Logo no 3º capítulo, porque o primeiro é a apresentação, o segundo, o Camilo fala da história dele, os outros. Já no 3º capítulo tem o seguinte trecho, logo no início. Ao despertar, depois de um sono profundo e reparador, afigurou-se me ter dormido longas horas, e de algum modo senti que o raciocínio me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão da circunstância. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido do pesadelo, de tantas exasperações que acarretava. Mas ai de mim, semelhante reconforto mental, antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que cometera contra mim mesmo. Ardente sentimento de desgosto, de remorso, de temor, desapontamento, proibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. Em incômoda sensação de vergonha, chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente sem quaisquer direitos a me assistir, entanto unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Dúvidas amaríssimas continuavam remoendo minha mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio definitivamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. A proposta nossa de hoje é fazer com que o Espiritismo seja a religião que parta definitivamente e se inclua dentro do Setembro Amarelo. Porque é urgente que nós espíritas participamos e não mais viramos as nossas costas a um problema tão importante.
porque nós trabalhamos numa casa espírita em Neves Paulista, que chama Casa Espírita Gabriel Martins, que praticamente é a única no Brasil, que trabalhei quase que exclusivamente com a psicografia, e lá nós recebemos muitas mães que têm seus filhos no mundo espiritual que partiram pelas próprias mãos. A espiritualidade também, preocupada com esse problema, e coloca em nossas mãos um livro que chama Acidente da Razão. E a partir desse momento, nós não mais falaremos suicida, falaremos acidentado da razão. Por quê? Porque os motivos que levam a tirar a vida pelas próprias mãos são muitos. Não são mais como no livro Memórias de um Suicida, somente pelo orgulho. O que acontece é que nós temos crianças, adolescentes, adultos e também idosos tirando a própria vida. O que faz com que essas pessoas chegam a esse ponto de cometer um ato tão insólito desse é o desencanto pela vida, é o problema da sexualidade e é o problema mais grave de todos, a falta de amor. Porque não encontra dentro do lar a atenção necessária, o amor que deveria ser dado principalmente às nossas crianças e os adolescentes. A gente sabe que o adolescente tem uma grande falha, ele está num grande aprendizado ainda, e ele ainda se sente deslocado em todo o seu meio. Não porque ele é de um desajustado, é porque depois que a fase da infância, com 7, talvez até com 8 anos, que se comunica com o mundo espiritual, que ainda são crianças, entra numa segunda fase, que é a fase da pré-adolescência e da adolescência. Essa fase é de grandes conflitos. Essa fase é de grandes conflitos. Por quê? Porque ele começa a ter flashes da vida passada, ele começa a ter flashes de quem ele é, ele começa a ter flashes a que veio para o planeta, ele começa a ter flashes de quem é as pessoas que estão inseridas dentro da própria família. Por que é tão difícil lidar com o adolescente? É justamente por isso, porque ele começa a se encontrar com as pessoas que temos que se reajustar. Então, temos que dar maior atenção. Mas nós também não colocamos isso numa escala, porque 437 pessoas que tentaram suicídio em Rio Preto são variadas idades, são formas diferentes, são sentimentos diferentes. A nossa proposta hoje é... Descobrimos quando esse livro veio, que o Newton estava escrevendo, também tivemos a ideia de que esse livro vinha para marcar uma época, vinha para marcar um momento. Porque depois de Memória de um Suicida, ainda não temos grandes obras que falem desse assunto. E esse livro, ele tem histórias reais, história contada pelos espíritos, e os pais autorizaram essas histórias ir para o livro. Nós temos um caso de um casal que vai em Neves, eles vão em Neves há mais ou menos quase 5 anos. Nós nunca perguntamos, ou eu pelo menos nunca soube, de que forma o filho tinha desencarnado, de que forma que ele tinha tirado a vida pelas próprias mãos. Quando ela vinha fazer ficha, eu ainda fazia ficha nesse tempo, e a gente tem sempre o cuidado de quem está fazendo ficha, não fazer nenhuma pergunta, nenhuma, nem se é um acidente, se é uma doença, a gente não faz pergunta nenhuma. E aí, quando a gente pergunta para uma mãe como essa, qual foi a causa que seu filho desencarnou? Ela não faz assim, suicídio. Suicídio. Por quê? Porque ela tem vergonha. As pessoas têm vergonha de falarem que o filho desencarnou por suicídio. Aí já nós percebemos que deveríamos fazer alguma coisa. E o Newton pediu para que as fichas fossem feitas, cada vez que a gente ouvia essa palavra, a gente colocava obsessão. Porque hoje a gente já sabe que a maior causa de acidentados da razão é pelo suicídio. Não tanto pelo orgulho. Pelo orgulho está sendo até menos do que a gente tem visto. Então, a maior parte dos jovens e das pessoas que partem para o mundo espiritual pela ação das próprias mães são pela obsessão. E esse livro ele traz essa clareza toda em todas as suas páginas. E ele mostra que tem casos que até mesmo quando acabou de cometer o ato, os espíritos já estão de prontidão para auxiliá-lo, para resgatá-lo, para orientá-lo,
para levá-lo para o mundo espiritual e para auxiliar e ajudar. Então, não é mais para o Vale dos Suicidas, que é jogado, largado, abandonado. Não é mais assim que funciona, ou pelo menos isso foi incutido em nossas mentes. Temos um outro caso, que aconteceu aqui em Rio Preto. A mãe da moça está aqui, apenas 14 anos de idade. E a mãe ficou desesperada, não esperava jamais, que a gente não espera que isso venha acontecendo dentro da nossa família. Ao meu ver, o que aconteceu com ela no pedido de ajuda foi imperdoável, porque somos espíritas com grande responsabilidade nesse assunto. Ela mora perto, quase em frente a um centro espírita. E ela, um dia desesperada, chegou nesse centro e pediu ajuda para a pessoa que estava na porta, entregando a mensagem. Olha, eu estou desesperada, eu preciso falar com alguém, eu preciso de um atendimento, porque minha filha se matou e eu estou desesperada. Ela foi pedir ajuda. A pessoa da porta falou que nós não podemos fazer nada pela senhora, porque a sua filha vai ficar sofrendo ainda no mundo espiritual. Como se não bastasse, ela foi por uma segunda vez nesse centro, que uma amiga dela, muito amiga, pertence ao grupo de trabalhadores, ela fala novamente, me dá alguma coisa para mim ler, alguma coisa para mim entender. E novamente a resposta foi a mesma, não houve ajuda, não houve auxílio. Então, está na hora desse alerta, desse Setembro Amarelo, está na hora da gente ler mais sobre o assunto, nossas casas espíritas nos prepararem para o atendimento fraterno nesse caso, porque todos os dias nós temos um no salão, nós temos um no meio da psicografia, nós temos um próximo a nós. Então, precisamos já, sim, falar no assunto. O André Trigueiro tem uma frase que ficou marcante, que apareceu aqui nas imagens, que diz o seguinte: falar é a melhor solução. Se é a melhor solução, nós não podemos mais nos esconder no receio de falar do assunto, no receio de fazer palestra, no receio de atendimento fraternal a uma família dessa. Quando um espírito ceifa a sua vida, ele não ceifou só a dele, ele ceifou todos os ideais de uma família inteira. E o mais grave de tudo, ele quebrou a sua reencarnação. Porque essa reencarnação foi preparada com pais, com irmãos, com trabalho, com estudo, com tudo. É um projeto, é um planejamento espiritual. E um ser dessa família, da onde ele tinha que, todos tinham que se reajustar, ele quebra esse elo justamente no meio. Como que a espiritualidade vê nessa situação? Existe um plano B para a espiritualidade. Porque esse ser deverá passar um longo período no mundo espiritual. Primeiro, a fase do socorro, a fase do entendimento do que aconteceu, a fase do que ele está passando, a fase que ele tem que saber exatamente quais são as consequências. Depois ele tem o período de vivência no mundo espiritual, novamente se preparar para reencarnar. Mas não é tão fácil assim. Porque o núcleo que ele estava, que deveria viver, vamos supor, 50, 60, 70 anos, casar, ter filhos, criar os filhos, cuidar da mãezinha, cuidar do paizinho, quebrou-se esse elo. Como que vai se unir novamente essa família? Como que vai unir novamente ele no mesmo meio, se a vida é célere, corre todos os dias, espírito nenhum retroage. Nós não podemos voltar e falar assim, olha, vamos começar de novo, porque aquele ser fez quebrar os nossos planos, o nosso projeto. Então, isso não é mais possível. Então, é formulada uma nova reencarnação. E essa reencarnação tem um custo muito alto para essa pessoa. Não pensemos, porque é jovem, porque é adulto ou porque é idoso, que não tenha consequências do ato cometido. Sim, haverá consequências, sim. Seja ela de que forma for. Seja por obsessão,
seja por orgulho, seja por vaidade, como nós temos um caso no livro sobre vaidade e orgulho. Então, seja lá o motivo que for, deve haver, é imprescindível a reparação. Outro caso que a gente pode citar, a proposta nossa é entrar para o Setembro Amarelo. Quando a gente vê essas imagens o ano que vem, a gente veja nós inseridos nas imagens. Vamos vestir amarelo, vamos usar o lacinho amarelo, vamos fazer passeatas, vamos participar de alguma reunião, vamos fazer alguma coisa em prol do Setembro Amarelo. Nós não estamos aqui hoje somente lançando um livro que foi escrito para ser lançado no Setembro Amarelo e veio para ficar. Porque esse livro, para ele ficar, para a história ser um exemplo para todos nós, para ajudarmos a prevenirmos essa situação, nós precisamos também trabalhar no Setembro Amarelo. Como eu já disse, nós estaríamos de janeiro a janeiro atendendo fraternalmente esses irmãos, essa família. Mas o Setembro Amarelo deve ser para nós um mês de reuniões, de palestras sobre o assunto, de mini-seminários, de simpósios, que vai ajudar, vai alertar, vai colocar essa família dentro de um programa de ajuda. Eu propus para a Beatriz, que ela era de um outro segmento religioso, hoje ela está na doutrina espírita, para poder fazer e se entender melhor o que aconteceu. Graças a Deus, ela voltou a se interessar pela doutrina, ler livros sobre isso, frequentar a nossa casa na psicografia, está frequentando o Jerônimo Mendonça e não mais deu ouvidos àquela pessoa que não pôde lhe ajudar naquele momento. Não é culpa do centro nem do dirigente. A culpa está somente no nosso despreparo. Então, sim, vamos nos preparar melhor. O ano que vem, em Setembro Amarelo, propus, inclusive conversei com o Fernando, para que a gente, esse mês todinho de setembro, nós tenhamos ações que, quando a gente vê as imagens em qualquer órgão público, televisão, Facebook, a nossa imagem esteja lá. Passou-se uma imagem aqui de umas crianças no 7 de setembro vestindo amarelo. Essas crianças são de Frutal e a professora delas é a Sônia Ribeiro. Ela tem as crianças, ela ensina sobre o Setembro Amarelo na escola normal, escola estadual. Mas, no centro que ela frequenta com a evangelização infantil, as crianças fizeram uma música que cantam sobre o Setembro Amarelo. É muito bonitinho você já colocar as crianças a saber desse assunto. Não mais devemos esconder das crianças ou ter vergonha. Outra coisa que nós devemos citar agora é sobre os sintomas e os sinais. Eu me baseei bastante no livro, mas coisas que a Beatriz me falou que foram fundamentais. Primeiro, quando a gente pensa que o primeiro grande desapontamento que a gente tem e se questiona, se eu vi, por que eu não vi? Por que eu não prestei atenção? Por que estava acontecendo alguma coisa e eu não me dei conta? Todo mundo pensa que é isso que está dentro da gente. A nossa incapacidade de perceber porque o ato teve que acontecer. Mas ela me abriu os olhos para uma outra questão. Ela falou assim, não, Marilene, o que a gente sente em primeiro lugar é a vergonha. Ela sentiu vergonha do ato que a filha praticou. Olha que interessante. E por que vergonha? Se nós estamos hoje, como diz o Dr. Inácio Ferreira, através da psicografia de Carlos Bacelli, que diz o seguinte, nós vivemos numa sociedade, num planeta de suicídios coletivos, através das drogas, através do trânsito, através do álcool. Aí eu fiquei pensando, não é mais individual. Realmente existe uma preocupação a nível social sobre você, no caso das drogas, suicídio coletivo. Um nome muito interessante para a gente guardar. Não é mais só aqueles sinais pessoais que estão dentro do nosso lar. Quanto aos sinais, não podemos dizer para vocês quais são os sinais, porque a vida é pessoal,
É do seu lado que está acontecendo. É você que conhece a pessoa que mora dentro da sua casa e que alguma coisa nela mudou. Não é assim? O comportamento da filha da Beatriz mudou. Mudou, ela achou estranho, mas nunca passou pela cabeça dela. Não passou pela cabeça dela, não é porque era obrigatório passar, porque nós estamos aqui hoje. É agora que nós estamos recebendo a informação. É agora que a gente vai perceber os sinais. Tanto é assim que, na segunda-feira, a minha neta foi no aniversário. Ela foi no aniversário e, toda feliz, eu que levei, depois a mãe foi buscar. Minha filha me ligou e falou assim, mãe, a Raíssa chegou muito carente, querendo colo. Bom, ela tem 9 anos e pesa 40 quilos. 40, pôr ela no colo fica meio difícil. E foi abraçando a mãe dela, foi ficando perto da mãe dela o tempo todo. A minha filha falou assim, nossa, a gente tem que prestar atenção nisso. Ela parou tudo, ela deu colo, ela ficou com ela. Por quê? É um sinal? Não, mas é uma carência. É uma carência que pode vir a se desenvolver até a adolescência. A criança está já mostrando algumas coisas para nós. É amor. Tudo é amor. Tudo se resumiu na atenção e no amor, no respeito que a gente tem por aquele ser. Então, que a gente possa parar para pensar, ler o livro com muito carinho, com muito cuidado. No caso dessa amiga minha, que eu nunca soube, essa pessoa que frequenta o centro, nunca na minha vida pensei, quando eu li o livro, que eu li a parte do filho dela, que eu logo identifiquei, é um caso que acontece do filho tirar a vida na frente do pai. O pai não deu tempo de chegar nele. Olha o que a pessoa sofre. É essas pessoas que estão do nosso lado. Eles nunca chegaram, contaram, ficaram quietinhos, ficaram no canto deles, ficaram no jeitinho deles. Somente hoje, porque a gente leu sobre o assunto, que a gente está falando sobre o assunto, é que a gente percebe que essa pessoa estava ali, muitas vezes até precisando da nossa atenção. E nós não demos. Não é assim? Foi geral, porque são muitas pessoas. Às vezes a gente chega a receber 200 pessoas no final de semana. Então, para a gente ficou assim, ficou meio coletivo. Isso tem que acabar. Isso tem um momento, agora, é de renovarmos, é de trazer esse assunto, porque falar é a melhor solução. Eu agradeço a todos a presença, agradeço a todos pelo convite hoje das entrevistas que nós fizemos. O Nilton esteve no Rio de Janeiro lançando o livro, esteve em São Paulo, ele esteve em São Paulo primeiro, foi para o Rio, do Rio voltou a São Paulo, fez entrevista, está aqui hoje, muito cansado, ele iria falar um pouco para nós, mas ele vai autografar os livros, porque realmente foi uma maratona de lançamento desse livro. Esse livro realmente veio para ficar. É um livro de histórias reais e que vocês vão ter assim, o prazer de lê-lo e aprender muito com ele. O trabalho, na realidade, ele começou quando meu filho desencarnou. Ele não desencarnou pela ação das próprias mãos, foi um acidente, foi um caso muito conhecido em Rio Preto. Ele já era espírita, eu já era espírita, então foi só uma questão de mudar de centro, mudar para o centro, Casa Espírita Gabriel Martins, que trabalha com a psicografia. Porque você sendo espírita, é um trabalho que você vai ver muita gente pedindo acolhimento, independente da religião. Então o trabalho todo começou aí já há 7 anos. Eu elaborei uma cartilha sobre o luto materno, não tem conotação religiosa, ela já tem 7.000 cartilhas entregues totalmente de graça. E aí o pulo para o trabalho sobre o Setembro Amarelo realmente foi o livro. Esse livro, quando o Nilton começou a escrever, ele começou a sentir as sensações e a vontade de ter a própria vida. Mas a espiritualidade estava ali proporcionando esse sentimento, essas sensações, para que ele entendesse o que era o livro. E aí esse livro começou a ser escrito pelos filhos dos participantes da nossa casa. Então as famílias já participavam, já recebiam cartas psicografadas, e aí surgiu a história do livro. Mas a espiritualidade pede para lançar o livro 1º de setembro.
Setembro Amarelo. Então, foi só modificar um pouco o trabalho nosso, além de fazer com todo acolhimento a todas as pais, mães e irmãos, a gente acabou fazendo também dentro do trabalho do acidente da razão, que é realmente, a gente encarou como um acidente da razão. A gente encara como se fosse um acidente como outro qualquer, a partida pelas próprias mãos, né? Temos que analisar todos os casos, temos que analisar toda a característica que foi esse acidente da razão, para que a gente não caia naquele pré-julgamento, porque a nossa sociedade ainda é muito julgativa e questionativa. Então, ela questionando tudo aquilo, ela acaba virando as costas para um problema muito sério. Então, esse trabalho surgiu, essa força surgiu por causa disso.